alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Aqueles temas que o portal Escola Dominical entende que podem ser acrescentados às lições da Escola Bíblica Dominical por serem pertinentes a assuntos que não foram tratados diretamente pelo comentarista da lição, mas que estão relacionados com o assunto que estamos a meditar da Palavra de Deus. Longe de nós dizer que há insuficiência ou qualquer falha no trabalho da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas há alguns temas que são pertinentes e que merecem uma reflexão. E nós, então, aqui do Portal Escola Dominical, quando encontramos algum tema correlato ao assunto da revista, nós fazemos esses apêndices para que os irmãos possam se enriquecer, não na classe da escola dominical propriamente, pode até haver ali um espaço para se ministrar este apêndice, mas também em cultos de ensinamento durante o trimestre da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então veja que o propósito desse trimestre é que nós superemos desafios e problemas. O que é um desafio? Um desafio é algo que exige de nós uma coragem. A palavra desafio, afio é um estado de confiança, de acomodação, de tranquilidade. Desafio é aquilo que provoca uma alteração nesta tranquilidade, provoca uma alteração nesta confiança. Exige de nós uma atitude, um enfrentamento. É algo que coloca a nossa fé em prova. Porque quando eu falo em confiança, falo em fé. Né? Então, o desafio é tudo aquilo que põe a nossa fé em ação, exige o exercício da nossa fé. O problema é aquilo que está diante dos nossos olhos. No grego, problema, aquilo que está diante, blema, aquilo que é visto. Então, o problema é aquela dificuldade, é aquele fato, aquela circunstância que se apresenta diante de nós e que nós temos de também enfrentar, nós temos também de superar, nós temos que transpor, nós temos que ir adiante. Então, o problema é uma dificuldade que surge no caminho, e quando falamos no sentido espiritual, no caminho para o céu, na nossa peregrinação terrena. Então, esse trimestre está usando exemplos da palavra de Deus para nos falar sobre circunstâncias em que nós devemos exercer a nossa fé, são os desafios, e circunstâncias, dificuldades que aparecem como obstáculos na nossa peregrinação terrena. E, falando em desafios e problemas, o Portal Escola Dominical viu que há um grande problema que não foi diretamente tratado neste trimestre, nas lições do trimestre, e por isso nós resolvemos fazer este apêndice para tratar deste problema, que reputamos ser um grande problema, uma grande dificuldade que tem surgido nos relacionamentos familiares. E o título do nosso apêndice é Comunicação e Comunhão. O problema da comunicação entre os integrantes da família nos nossos dias, sobretudo, é o grande obstáculo para que haja comunhão. Porque não existe comunicação, não existe comunhão sem comunicação.
E a família foi criada para ser o ambiente da comunhão entre os familiares e da comunhão com Deus. Tanto é assim que a igreja, que é o povo de Deus, a igreja que é o povo de Deus, que está aqui na terra, caminhando para o céu, ele é chamado de família de Deus. Veja lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Veja aqui que os membros da igreja, a igreja do Senhor é chamada de família de Deus. Por quê? Porque na igreja nós temos comunhão uns com os outros e nós temos comunhão com Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo e estamos em comunhão com Deus. Então, por que a igreja é chamada de família? Porque é um lugar onde há comunhão entre os membros e há comunhão com Deus. É isso, inclusive, que nós declaramos na cerimônia mais solene da adoração a Deus na igreja, que é a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, quando comemos um pedaço do pão, estamos dizendo que somos participantes do corpo de Cristo, ou seja, estamos em comunhão com os irmãos. E quando tomamos o vinho, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado e que nós estamos em santidade, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E, portanto, por não termos pecado, estamos em comunhão com Deus. Então, a igreja é formada por aqueles que estão em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus. Por isso a igreja ela é chamada de família de Deus. Então, um aspecto fundamental na família é a comunhão. E nós só teremos comunhão se tivermos previamente comunicação. Porque a comunicação é a ação de tornar comum. É a ação que faz com que nós sejamos um. E esse estado de ser um é a comunhão. Foi este o propósito da obra salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sua oração sacerdotal, o Senhor revela que o objetivo da sua obra salvadora foi restabelecer esta união que é o fruto da comunhão. Quando estamos em comunhão, nós nos tornamos um. Foi esta finalidade, o propósito da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O propósito da obra salvadora de Jesus é nos tornar um com Deus. E esta união somente se dá por causa da comunhão. E a comunhão somente se dá por causa da comunicação. Comunicação é a ação de tornar comum. A comunhão é o estado de ser comum. É quando
tudo aquilo que é meu é do outro também. É tudo em comum. E, por fim, a união, que é quando estamos um com Deus. A família é este lugar de comunhão que nos prepara para a união com Deus. E na família, para que haja comunhão, é preciso que haja a comunicação. Este propósito da família já se vê no ato fundante da família, que é o casamento. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O propósito da comunicação, comunhão e união está já no ato fundante da família. Porque no casamento, marido e mulher se tornam uma só carne. O propósito do casamento é fazer de marido e mulher uma só carne. E nós já temos visto ao longo do trimestre que este uma só carne é muito mais do que o relacionamento sexual. É muito mais do que a própria complementaridade da sexualidade, que vai além do aspecto corporal ou físico. Este uma só carne é a construção de uma vida em comum, de uma convivência até a morte, visando chegar aos céus. Como texto áureo deste apêndice, nós escolhemos Hebreus 13:16, que diz: E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, o escritor aos Hebreus está nos dizendo aqui que fazer o bem, que é a beneficência, e a comunicação, que é a ação de tornar comum, são todas as atitudes que nos levam à comunhão, são sacrifícios agradáveis a Deus. Quando falamos em sacrifícios agradáveis a Deus, não podemos deixar de relembrar o que nos fala o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu e você fomos constituídos sacerdotes ao crermos em Jesus, ao termos os nossos pecados perdoados. Todo servo de Deus é um sacerdote. Esse é o famoso princípio do sacerdócio universal. É por isso que nós não podemos aceitar a ideia trazida, por exemplo, pela Igreja Romana, de que existam duas classes de servos de Deus. Os sacerdotes, que seriam aí os presbíteros, os diáconos, os presbíteros e os bispos, e, do outro lado, os leigos, que são os outros. Não. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós. Apocalipse, capítulo 1, versículo... Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para tudo sempre. Amém. Então, nós somos feitos sacerdotes de Cristo, sacerdotes de Deus,
E o sacerdote tem que oferecer sacrifícios. E um dos sacrifícios que nós oferecemos é a comunicação. É tomarmos atitudes para que tenhamos comunhão com os nossos irmãos e com Deus. E esta comunicação tem de começar, tem de iniciar na família. Porque é lá, desde o ato fundante do casamento, que se tem como objetivo a comunhão. Então, Deus fez o homem um ser social. Em Gênesis 2:18, nós vemos que Deus disse, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem não vive solitariamente. Ele foi feito por Deus para viver com os outros, com os semelhantes e com o próprio Deus. A solidão não faz parte da essência humana. E, por isso, o homem tem de se relacionar. Por isso, o ser humano tem de manter um relacionamento com o próximo e com Deus. E esta vida social, esta convivência, exige a comunicação. Quando Deus vê que faz o homem como um ser que não é solitário, a primeira providência que ele tomou foi fazer o homem se comunicar, mostrar ao homem que ele podia criar palavras, podia falar, podia ter uma linguagem. Ao ver que o homem é um ser social, Deus vai dar-lhe a consciência de que, primeiro, ele é um ser que fala, um ser que pensa e que transmite este pensamento por palavras. Sem esta consciência de que ele é um ser que se comunica, ele não teria consciência de que é um ser que não pode viver só. Os irmãos, vejam que aqui Deus mostra que a comunicação é uma prévia indispensável à comunhão. Sabendo que o homem não pode viver só, sabendo que o homem é um ser social, Deus primeiro vai mostrar a Adão que ele é um ser que fala, que pensa e que pode exteriorizar o seu pensamento pela fala, pela linguagem. Notemos a importância da língua, a importância da linguagem, porque é pela linguagem que o homem exterioriza aquilo que está dentro dele. Só Deus conhece o interior do homem. E para que o homem possa se fazer conhecido dos semelhantes com quem ele tem de conviver, ele precisa exteriorizar aquilo que está dentro dele. E isto ele faz pela linguagem, isto ele faz pela língua. A língua não gera realidade, como muitos estão a defender por aí, de a distorcer a realidade. Mas é pela língua que o homem exterioriza a sua razão, a sua individualidade. Razão esta que o torna diferente e diverso de todas as criaturas terrenas. Para mostrar ao homem que ele é um ser social e que precisa conviver com o semelhante, por primeiro, Deus determina que o homem dê nome aos animais. E ao dar nome aos animais, Adão descobre que ele fala,
que ele pensa e que ele pode exteriorizar o seu pensamento e a sua fala. Logo após Deus dizer que o homem não pode ficar só, Deus traz Adão e manda que ele ponha nome aos animais. E ao pôr nome aos animais, Adão percebe que os animais tinham pares e que ele estava só. Ao exercer a comunicação, o homem percebe que precisa de uma companheira. O homem percebe que está só. E como Deus não quer que o homem sofra, lhe dá um profundo sono, e quando ele acorda, já está ali a sua companheira. E ele usa da comunicação para ter comunhão. Gênesis 2:23, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ele expressa a Eva que ela é seu semelhante. Ele expressa seu amor a Eva. Ele expressa o reconhecimento da dignidade de pessoa humana que Eva tinha. Estabelece pela comunicação a comunhão. E aí Adão escolhe Eva e ambos se casam, são abençoados por Deus, e da comunicação surge a comunhão e se forma a primeira família. Através da comunicação, nós temos a comunhão. E é por isso que deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui temos a comunicação que precisa existir para se criar a comunhão. É fundamental que nós entendamos isso. Não há como estabelecer uma comunhão se antes não houver uma comunicação. As pessoas precisam se comunicar entre si. Adão e Eva primeiro se comunicaram, viram que haviam sido criados um para o outro, viram que esse era o propósito de Deus, e decidem se unir, e Deus os abençoa, e aí então lhes dá o quíntuplo propósito para que eles cumprissem a vontade de Deus. E Deus então, veja, Adão se comunica com Eva, ambos se casam, são abençoados por Deus, e Deus se comunica com eles. E Deus lhes dá as tarefas que eles deveriam desempenhar sobre a face da terra. A frutificação, a multiplicação, o enchimento da terra, a sujeição da terra e a dominação sobre a criação terrena. A partir da comunicação, surge a comunhão entre os integrantes da família e depois a comunicação com Deus, para que houvesse a comunhão com Deus. E esta comunicação e comunhão com Deus persistem por tempo que não sabemos quanto, mas toda a viração do dia, Deus vinha falar com o primeiro casal. E através desta fala, deste momento de intimidade, deste diálogo, se intensificava a comunhão que levaria à união entre o primeiro casal e Deus. A família é este lugar em que os integrantes devem se comunicar entre si
estabelecer uma comunhão entre si, mas devem também se comunicar com Deus e estabelecer uma comunhão com Deus. É fundamental. A família foi criada para ser este ambiente de comunhão com o próximo e comunhão com Deus, que é a síntese da lei. O próprio Jesus, indagado por um doutor da lei, qual era o primeiro e grande mandamento, ele não se limita a dizer qual é o primeiro e grande mandamento, mas ele diz qual é a síntese da lei. Mateus capítulo 22, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os dois grandes mandamentos é o amor a Deus e o amor ao próximo. E eu tenho amor a Deus. Para eu ter amor a Deus, primeiro eu preciso me comunicar com Deus. Segundo, eu preciso ter comunhão com Deus. Terceiro, eu preciso estar unido a Deus. E aí eu amo a Deus. Por quê? Porque eu não quero perder esta união, esta comunhão e esta comunicação. E aí eu passo a guardar os seus mandamentos. Eu passo a ter uma conduta que me separa do pecado, porque eu quero estar unido em comunhão e falando com Deus. O amor ao próximo é a mesma coisa. Eu amo ao próximo, por quê? Porque eu me comuniquei com ele, tenho comunhão com ele, estou unido a ele. E como eu não quero perder esta união, nem esta comunhão, nem esta comunicação, eu amo o próximo. Na família é onde nós aprendemos a amar a Deus e a amar ao próximo. Na família é o lugar onde desenvolvemos a comunicação, a comunhão, a união e o amor. É por isso que na família nós temos que nos comunicar. Se não houver comunicação entre os integrantes da família, não haverá comunhão, não haverá união, não haverá amor. Há uma necessidade de estarmos sempre nos comunicando. Se marido e mulher são uma só carne, eles não cessam de se comunicar, de conversar, de exteriorizar os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sentimentos, as suas ideias, porque comunicar é para pôr para fora aquilo que está dentro de nós. A comunicação entre marido e mulher deve ser total, deve ser uma transparência. Nada deve ficar retido dentro de nós. Tudo deve ser exteriorizado para o nosso cônjuge, porque ele é osso dos nossos ossos, carne da nossa carne. Há de haver uma total comunicação entre marido e mulher, uma transparência total, não há segredos, não há pensamentos ocultos entre um e outro. Era este o ambiente vivido pelo primeiro casal antes da queda. Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Um não escondia nada do outro. Aqui não é apenas o fato deles não saberem que não tinham roupas, que não estavam nus, porque ainda não tinham sido abertos os seus olhos para o pecado, para a malícia, para o pudor, que é consequência da desobediência, da entrada do pecado no mundo. Mas eles eram transparentes.
Eles tinham tudo em comum. E nos nossos dias, lamentavelmente, marido e mulher não vivem assim. Certa feita, eu assistia a um noticiário e era entrevistado ali um consultor financeiro. Naquela época, havia uma grande crise econômica no Brasil, o que já começa a ocorrer em nosso país, porque são as mesmas pessoas, né? Não se espere das mesmas pessoas atitudes diferentes. Estamos numa derrocada econômica sem fim, e já estávamos naquele tempo. E se perguntou a este consultor financeiro qual era o grande problema, né, das famílias, que ele era consultado por muitas famílias nessa crise econômica. E ele diz que o primeiro problema e o mais sério problema das famílias que estavam ali, que eram consultadas, que iam consultá-lo, é que marido e mulher não diziam um ao outro quanto ganhavam. Veja a que ponto estamos, irmãos. Marido e mulher dividiam as despesas, mas não contavam o ganho. E ele diz que não é possível fazer um orçamento doméstico sem que se tenha noção das entradas para que se possam controlar as saídas. E o que acontece é que marido e mulher dividem as despesas e quando um fica desempregado, se desorganiza todas as finanças, por quê? Porque não se sabe quanto se entra, porque eles mantêm segredo quanto aos seus ganhos. Irmãos, isto é a negação completa do propósito divino, do modelo bíblico da família, que exige que marido e mulher sejam transparentes, são uma só carne. Tudo eles têm que se comunicar, tudo eles têm que segredar um ao outro. Dirá alguém, mas irmão Caramuru, cada um de nós é um indivíduo, cada um de nós responde diante de Deus, portanto não pode haver uma transparência total. E eu concordo com este irmão. Cada um de nós tem uma intimidade com Deus. Tanto que o Senhor Jesus diz que lá no céu nós não somos uma massa, aliás, nem aqui na Terra. As pessoas estão tratando os seres humanos como massa, mas nós não somos massa. Deus trata individualmente com cada um. E essa intimidade persiste no céu. É o que lemos ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No céu, cada um de nós terá um nome que só será conhecido de nós e de Deus. Isto fala de intimidade. Intimidade, como dizia meu saudoso professor de Direito Penal, Paulo José da Costa, é o momento, é o direito de estar só. É o momento em que se está só. Nós temos um momento em que estamos só com Deus. Temos que estar sós com Deus. Lembremos de Jacó, lá no Val de Jaboque. Ele põe toda a sua família para o outro lado do val e fica só, porque ele tinha que tratar um assunto só ele e Deus. Então existe esta intimidade entre nós e Deus, mas isto é a única coisa que fica fora do relacionamento conjugal. Todo o restante tem que ser compartilhado com o nosso cônjuge, porque nós somos uma só carne. Veja a expressão, uma só carne.
Essa questão da intimidade com Deus é um só espírito. Mas tirando esta particularidade, que é mínima, tudo mais deve ser compartilhado com o nosso cônjuge, porque só a morte nos separa. Não vamos ter segredos, particularidades, intimidades entre marido e mulher, com exceção deste aspecto divino, tudo mais deve ser compartilhado entre marido e mulher. Ambos são uma só carne. E o que está escrito em Gênesis, Jesus repete lá em Mateus 19 e Paulo ensina em Efésios 5. Não pode haver, irmãos, vida separada entre marido e mulher. Porque se houver isto, não há comunicação plena, nós não teremos comunhão plena. E o casamento está fundado, alicerçado nesta comunhão. Não havendo esta comunhão, o casamento vai desmoronar. E o casamento desmoronando, a família desmorona. Porque o casamento é o elemento fundante da família. Se o alicerce de uma casa se romper, se quebrar, a casa cai. Mas esta comunicação entre cônjuges também deve haver entre pais e filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, fica bem clara esta necessidade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Em Deuteronômio ainda, capítulo 11, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nestas duas passagens, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, revela ao povo de Israel a vontade de Deus. Que pais ensinassem a palavra de Deus aos filhos e que este ensino se desse na hora de levantar, na hora de deitar, na hora que estivessem fora de casa, na hora que estivessem dentro de casa. Pais e filhos devem se comunicar a todo momento, a todo instante, em toda circunstância. Os pais devem estar sempre falando, conversando com os seus filhos, acompanhando a vida dos seus filhos. Seja a vida fora de casa, andando pelo caminho. Seja a vida dentro de casa, entre as quatro paredes, assentada em tua casa. Seja de manhãzinha, levantando-te, ou no final do dia, deitando-te. Pais e filhos devem se comunicar sempre. Pais e filhos devem conversar, devem dialogar a todo momento, a todo instante. Veja que a Bíblia nos manda orar sem cessar. E Jesus disse que nós devemos orar ao Pai. Deus, enquanto Pai,
quer que nos comuniquemos com Ele a todo momento, porque é absolutamente indispensável que os pais se comuniquem com os filhos, até para orientá-los e ensiná-los a palavra de Deus, para que eles possam se comunicar com o Pai Celeste. Lamentavelmente, os pais não se comunicam mais com os filhos. Pai e mãe trabalham. Só vêm os filhos de manhãzinha, quando os levam para a creche, para a escola, quando os deixam com a babá, quando os deixam com os avós, quando os deixam com os vizinhos. Não sabem e nem se importam em saber o que os filhos aprendem com a babá, com os vizinhos, na creche, na escola, na rua. Não ensinam a palavra de Deus aos filhos, não oram com eles, não lhes contam histórias bíblicas, não fazem cultos domésticos. Terceirizam a educação e a criação dos filhos. E o resultado é que estes filhos se tornam servos do diabo. São adotados pelos traficantes, são adotados pelos influenciadores digitais, são adotados pelos pedófilos, porque nas escolas, na mídia, são erotizados precocemente. E o resultado é este que nós vemos, com boa parte da população carcerária ou dos menores infratores sendo filhos de crentes. Pegue a relação dos detidos nesses estabelecimentos. Encontrar-se-ão muitos Abraão, Jacó, Paulo, José, Davi. É muito triste, mas é a realidade, porque não há comunicação, porque os pais não seguem o que a Bíblia manda, porque os pais não conversam com os filhos. Quando estão entre as quatro paredes, o filho está no WhatsApp, nas redes sociais, conversando muitas vezes com pessoas mal intencionadas, que lhes estão distorcendo os valores, que lhes estão fazendo propostas indecentes. Quantos jovens e adolescentes e crianças não têm sido alvos de predadores sexuais, alvos de verdadeiros agentes de Satanás, que lhes têm tirado a fé, lhes têm tirado a esperança, lhes têm feito se matar. Sem dizer nas distorções psicológicas trazidas com videogames e tantas coisas aí. Fora os kit gays das escolas, as drogas, o quadro de calamidade que estamos hoje, com famílias destruídas, pais chorosos, desanimados, desalentados, é porque não há comunicação na família. É porque os pais não se dedicam a ensinar a palavra de Deus aos filhos, a fazer companhia aos filhos.
porque não observam o que diz a palavra de Deus. Um pai ausente que temos na Bíblia é Davi. Davi, só o vemos falar com seu filho Salomão quando estava no leito de morte, prestes a partir para a eternidade. Quando então ele dá alguns conselhos a Salomão. Mas durante toda a sua vida, Davi era um pai completamente ausente. Para matar Aminon, Absalão monta uma festa e ardilosamente vai convidar Davi para participar da festa, já sabendo que Davi não iria, porque ele nunca ia a nenhum evento com seus filhos. E como Davi, como já sabia Absalão iria acontecer, declinou do convite. Ele pede para que Aminon o vá representá-lo. E Aminon vai, e lá é morto por Absalão. Depois Absalão foge. Joabe intervém para que Absalão retorne do exílio. Mas durante 2 anos inteiros, Davi nenhum encontro formal marca com Absalão. Um pai ausente. E o resultado desta ausência, desta falta de comunicação, foi a total falta de comunhão na família. Como vemos numa das lições desse trimestre, que é exatamente sobre a família de Davi. Porque não houve comunicação entre pais e filhos. Deus manda que os pais acompanhem os filhos e com eles se comuniquem e ensinem a palavra de Deus, dentro de casa, fora de casa, de manhã e de noite. Façamos isso, porque Deus é a verdade. E só assim impediremos as mazelas que têm sido trazidas pela falta de comunicação. Falta de comunicação gera falta de comunhão, que gera falta de união. E sem a comunicação entre pais e filhos, há o desvio espiritual dos filhos. O ensino da palavra de Deus, que deve ser feito pelos pais, a educação doutrinária, que deve ser feita pelos pais, exige a comunicação, sem o que haverá o desvio espiritual. É o que diz Asaf no Salmo 78. O salmista Asaf diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais não nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais para que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus caminhos, os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Asaf nos mostra aqui com absoluta clareza que se os pais não ensinarem a palavra de Deus aos filhos, se não transmitirem o conhecimento para a próxima geração, e essa transmissão de conhecimento é o que se chama de tradição.
Hoje, quando se fala em tradição, as pessoas até arrepiam. Por quê? Porque existe hoje uma mentalidade revolucionária. Fazer tudo novo. Fazer tudo novo. Isso não existe. Salomão disse que não há nada novo debaixo do sol. É preciso. Eu só estou falando com os irmãos aqui. Nós só estamos transmitindo pela internet porque há um conhecimento adquirido pelo ser humano desde Adão, que é transmitido de geração em geração. Isto é a tradição. E se não houver essa transmissão, se perde tudo. Quantos séculos as pessoas olhavam as pirâmides e não sabiam o que estava escrito nas paredes? Porque os egípcios foram mortos e não transmitiram o conhecimento do escrito hieroglífico. Precisou Champollion, aquele arqueólogo francês, decifrar no século XVIII, XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, decifrar aquela escrita. E aí se descobriu toda a história do Egito. Mas durante séculos isso foi desconhecido. Por quê? Porque não foi transmitido. É preciso haver essa transmissão do conhecimento dos pais aos filhos. Isso se dá pela comunicação. Hoje, muita gente tem sido manipulada, muita gente tem sido enganada. Por quê? Porque não tem conhecimento. E os dominadores, os revolucionários, querem eliminar a tradição para poder escravizar o povo e contar as suas mentiras. Esse é o reinado do anticristo. O reinado da mentira. Que sufocará a verdade. E é transmitida de geração a geração. Israel viveu o que viveu no tempo dos juízes, porque os pais não ensinavam a palavra de Deus aos filhos. E houve um círculo vicioso de atraso, de escravidão, de opressão, de penúria, de fracasso espiritual, econômico, social e político. Por quê? Porque não havia tradição, não havia comunicação entre pais e filhos. É o que vemos hoje. É preciso mudar isso. Ensine a palavra de Deus ao seu filho. Faça culto doméstico na sua casa. Acompanhe a vida dos seus filhos. Não terceirize a criação e a educação dos seus filhos para agentes do diabo. E você terá uma família que terá comunhão entre si e com Deus. Porque diz Asaf que quando não há comunicação por Deus, as pessoas perdem a esperança em Deus, se esquecem do que Deus pode fazer, não guardam os mandamentos de Deus e se tornam uma geração contumaz e rebelde. Vemos então aqui, irmãos, a importância da comunicação para que tenhamos comunhão. E, seguindo o exemplo do nosso comentarista nesse trimestre, nós vamos dar um caso bíblico. Vamos falar de uma família onde não houve comunicação e comunhão, e, portanto, não houve comunhão, e onde houve um desastre, vários desastres, de passagem. É que Deus, no seu propósito para salvar o homem, impediu que essa família, que estava fadada à destruição, fosse destruída. Mas esta família sendo destruída, ia se impedir a salvação do homem. Mas o clima, a intervenção divina se fez necessária precisamente porque não houve comunicação e não houve comunhão. Estamos a falar da família de Judá. Judá, patriarca da tribo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Judá, que era filho de Jacó, né? Ele era filho de Jacó com Leia. A Bíblia relata o seu nascimento lá no capítulo 29, versículo 35, quando Leia tem o seu terceiro filho. Era seu quarto filho. Judá era o quarto filho de Leia, o quarto filho de Jacó. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Leia teve 4 filhos em seguida: Rubem, Simeão, Levi e Judá. Judá era o quarto filho de Leia, cujo nome significa louvor. Ela louvou a Deus quando teve Judá, porque era mulher prolífera. Ela era desprezada por Jacó, que amava a Raquel, mas Deus, então, em compensação, fez com que ela tivesse 4 filhos em seguida. Judá significa louvor. Mas Judá foi criado em Padã Arã, criado fora dos princípios bíblicos. Os princípios bíblicos que nós falamos aqui, não existia a Bíblia, os princípios divinos. E formou mal a sua família. Ele se casa com uma mulher cananita. Lá em Gênesis, capítulo 38. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a e entrou a ela. Aqui nós já vemos a comunicação de Judá com os moradores de Canaã, que não devia acontecer. Nós temos que nos comunicar dentro da família e comunicar com Deus. Judá era da família de Jacó, escolhida para formar uma grande nação, conforme a promessa de Abraão, e ele tinha conhecimento disso. Mas ele deixa a sua família e vai frequentar a casa de de Ira. E na casa de Ira, frequentando essa casa de Ira, se comunicando com os ímpios, os cananeus eram pecadores contra Deus, tanto que Deus disse a Abraão que eles seriam destruídos na 4ª geração, quando a medida da injustiça chegasse ao limite. É por isso que Deus mandou os israelitas destruírem os moradores de Canaã. Judá, ele passa a se comunicar, passa a ter contato, passa a ter intimidade com pessoas que não serviam a Deus. E acaba se casando com uma mulher cananita. E tem a primeira mulher, e tem o primeiro filho, chamado Er. Depois ele tem um outro filho com ela, chamado Onã. E tem um terceiro filho com ela, chamado Selá. Então ele tem 3 filhos com esta mulher. Casamento em julgo desigual. Por isso que também não pode haver casamento em julgo desigual. Porque para que nós tenhamos comunhão, a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre o salvo e o ímpio. Uma família criada no jugo desigual, ou você entra em comunhão com o mal, ou não há casamento. Você pode entrar em comunhão, mas aí você estará no mal, no pecado, no maligno, no mundo. Ou então não há casamento, porque não há comunhão. Veja a situação de quem casa com quem não serve a Deus.
E foi o que aconteceu aqui. Judá se casa com esta mulher cananita e os filhos estão num ambiente mundano. Porque quando limpo se une com o imundo, a coisa fica imunda. O profeta Ageu nos fala desta realidade. Ageu faz uma pergunta aos sacerdotes. Ageu, capítulo 2, versículo 11. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar do pão ou no guisado, ou no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará esse imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Veja, uma pessoa imunda, quando tocasse alguma coisa, aquilo ficava imundo. Agora, uma pessoa santa, quando tocasse alguma coisa, não deixava a coisa santa. Quando você está do lado de uma pessoa resfriada, você passa saúde para ela ou ela passa o resfriado para você? Essa é a situação da família em julgo desigual. O santo não torna o imundo puro, mas o imundo torna o santo impuro. Os filhos de Judá, eles eram impuros, porque o casamento era impuro, era em julgo desigual. Quando Neemias encontrou judeus que estavam se casando com mulheres estrangeiras, o que ele observou? Neemias, capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Esses casamentos mistos, os filhos não aprendiam o hebraico, não aprendiam a língua do povo de Deus, mas aprendiam e mal a língua da mulher estrangeira. Os filhos que nascem de casamento de crente com descrente são descrentes. Não conseguem falar a língua de Deus. Não conseguem aprender a palavra de Deus. Mas são distorcidos pelo maligno. E era o que acontecia na família de Judá. Eronã e Selá, eles eram maus, pecadores, não tinham temor a Deus. O texto diz, Gênesis capítulo 38, versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Era mau. Por quê? Porque foi criado entre os cananeus. E os cananeus eram grandes pecadores contra Deus. Basta ver que lá na terra de Canaã é onde esteve Sodoma, Gomorra, demais, Zeboim. A maldade daquele povo forjou o caráter de Er. E Er se casou com Tamar, que também era ali cananita, e a sua maldade era tanta que Deus o matou. Diante da morte de Er, Judá, então, aplicou uma lei, que era uma lei existente naquele tempo, que era chamada Lei do Levirato. Era o dever de cunhado. Quando um
homem morria sem ter filhos, o seu irmão deveria casar com a viúva, com a cunhada, para suscitar herança ao filho. Ou seja, o filho que nascesse não seria considerado legalmente filho do irmão que casou com a viúva, mas seria considerada filha do marido que morreu. Então, o cunhado, o irmão, casava com a cunhada para suscitar descendência para o irmão. Mas Onã era um homem mau, egoísta, criado lá entre os cananeus. E ele não queria dar descendência ao seu irmão que havia morrido. E toda vez que ele mantinha um relacionamento com o Tamar, ele não deixava que os espermatozoides entrassem no corpo de Tamar para não engravidá-la. Deus não se agradou daquilo e também matou o Onã. Vejam, irmãos, que aqui nós temos um clima de total falta de comunicação. Judá casa com uma cananita, tem 3 filhos. Era mau. A sua maldade era interior, ele não expressava isso. Deus o mata. Deus o matou e o povo não buscava Deus. Não havia comunicação com Deus, não havia comunhão entre si. Judá mandou Onã se casar com Tamar. Não pergunta se Onã queria. Onã também não fala que não queria. Onã se casa com Tamar. E ali no momento íntimo, ele, sem que Tamar soubesse, só Deus estava vendo, ele não engravidava Tamar, propositadamente. Havia esse rancor, esse ressentimento, esta mágoa, que não era transmitida a Tamar. Tamar não sabia de nada. Falta de comunicação entre os cônjuges, segredos inconfessados, práticas ocultas. Deus não se agradou e matou também o Onã. Aí o Judá ficou com medo. Achou que a Tamar era a viúva negra, né, como dizem. Ela era a matadora de seus filhos. Ele só sobrou um filho para ele, Selá. Ele, então, diz a Tamar que Selá ainda era muito novo, que ela devia se mudar para a casa do seu pai, e quando Selá atingisse a idade de casamento, eles, então, fariam de novo a lei do levirato. Mas era mentira de Judá. Judá não queria que Tamar se casasse com Selá, porque ele temia que Selá também morresse. Olha aqui, irmãos, quando falta comunicação, falta sinceridade, começa a surgir a mentira, o engano, o logro. Tamar vai para a casa do seu pai, Selá atinge a idade de casamento e Judá não fala nada. Judá não fala nisso. Tamar percebe que foi enganada. Falta de comunicação gera insinceridade, gera mentira, gera rancor, gera mágoa, gera ressentimento. E Judá tinha um grande amigo, né, como nós já vimos, que era o Ira. E Judá ficou viúvo. Aí que ele ficou já preocupado, porque já ficou viúvo, não tinha como ter mais filhos. Mas ele tinha muita amizade com esse Ira. Esse que é o problema, irmãos. Não falava a verdade para Nora. Os filhos não falavam com ele não falava com os filhos, mas ele sempre vivia com esse Ira. E ele vai acompanhar esse Ira, esse amigo de muitos anos, para ver umas ovelhas perto da casa onde morava a Tamar. E a Tamar fica sabendo.
E a Tamar também sabia do comportamento do seu sogro. O seu sogro, como ele tinha comunicação com os ímpios, tinha uma vida moral desregrada. Ela sabia que ele gostava de andar com prostitutas. Então ela se finge de prostituta no caminho por onde passava Judá, porque sabia que Judá tinha pegado este péssimo costume dos cananitas com quem ele tinha comunhão, e ele não resiste. Ele realmente contrata os serviços da prostituta, deita-se com ela sem saber que era a sua nora Tamar. E depois que ele pratica o ato, não tinha nem dinheiro para pagar, mas ele não esperou nem pegar o dinheiro, porque era alguém envolvido com prostituição, porque tinha comunhão com o mundo. Ela, então, diz, não, você me dá uma garantia aí. Aí pegou dele o selo, o lenço e o cajado. Ele, então, manda o seu amigo Ira. Com Ira, ele contava as coisas. Com Ira, ele tinha transparência. Irmãos, muitos maridos e mulheres hoje não se conversam entre si, não dizem nem quanto ganham, como eu falei agora há pouco, mas contam seus segredos e suas intimidades para outras pessoas. Há alguns anos atrás, eu realmente perdi, não fiz as anotações de um irmão de Curitiba que fez uma palestra muito boa sobre sexualidade quando eu estava ali perto, trabalhando ali em Birigui, que fica do lado de Araçatuba. Ele foi à igreja de Araçatuba e ele fez uma brilhante palestra sobre sexualidade. E ele disse que a sexualidade envolve todos os aspectos da vida humana, inclusive o companheirismo. Quando você deixa de contar os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, as suas mágoas, os seus ressentimentos, os seus temores para o seu cônjuge e vai contar para outra pessoa, você está compartilhando a intimidade sua que só deveria ser compartilhada com o seu cônjuge, porque o seu cônjuge é uma só carne com você, e só ele. Quando você tem um confidente, e este confidente sabe mais da sua vida do que o seu cônjuge, você está abrindo a porta para o adultério, para a prostituição, porque há aqui uma infidelidade. A pessoa com quem nós temos de compartilhar toda a nossa vida, com quem nós devemos ser uma só carne, é o nosso cônjuge. E a família depende desta comunicação para que haja comunhão. Judá tinha mais intimidade com seu amigo Ira do que com seus filhos, do que com sua nora, do que com sua mulher. Para Ira, Judá contou que havia saído com uma prostituta, havia deixado o seu lenço, o seu cajado e o seu selo com a prostituta, e pede para que Ira leve o pagamento do trabalho da prostituta por meio do cabrito. Ele ia pagar com cabrito. Ira vai, procura a prostituta. E ela não acha porque não existia. Era Tamar. Pouco tempo depois, vem a notícia de que Tamar havia engravidado. E era tudo que Judá queria. Porque ela, engravidando, seria adúltera e, portanto, deveria ser morta. Queimada. E aí ele ficava livre. Por quê? Porque aí o Selá podia casar com quem quisesse, e aquilo que Judá achava que era a maldição da sua família
estava livre. Vejam como a falta de comunicação gera esses ardis, estas armadilhas, esta astúcia, este engano. E já Judá manda queimar Tamar o mais rápido possível, para ele ficar livre do problema. Que era isso, ele queria que Tamar ficasse longe para que ela cometesse algum erro, induzindo Tamar ao pecado. E aí, então, Tamar diz, olha, o homem que é o pai das crianças é quem tem este selo, este cajado e este lenço. E aí Judá, desmascarado, confessa a sua injustiça, confessa a sua maldade. Diz que Tamar era mais justa do que ele, porque ele havia negado, mentido, dito que iria entregar Selá como marido e não entregou. E nunca mais Judá e Tamar se mantiveram qualquer relacionamento, lógico. E Deus faz com que Tamar tenha 2 filhos, gêmeos. Um foi chamado Pérez, o outro foi chamado Zerá. E foram estes filhos que mantiveram a família de Judá. Porque Selá não teve filhos. Não sabemos nem se casou. E se não fosse Deus dar estes gêmeos a Tamar, a família de Judá teria acabado. E não tendo família de Judá, não teria Jesus. Foi por isso que Deus interviu. Porque havia um propósito da salvação humana. Mas nem sempre Deus vai intervir. E muitas famílias têm sido destruídas porque falta comunicação. E sem comunicação não há comunhão. E quando não há comunicação, o pecado impera. Veja que nós tivemos as mortes de Er e de Onã. Nós tivemos a esterilidade de Selá. A família prosseguiu com Tamar. Mas todo o erro começou com Judá casando com uma cananita. Vamos ter comunicação entre os familiares. Vamos ter comunicação com Deus. Aí nós teremos comunhão entre os familiares. E havendo comunhão entre os familiares, como diz Asaf, nós teremos Deus como esperança. Nós faremos da nossa família um louvor a Deus. Nós guardaremos os mandamentos do Senhor. Nós nos lembraremos das suas obras. E todos nós estaremos no céu, louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Comunique-se com seu cônjuge. Comunique-se com seus filhos. Comunique-se com Deus, para que você tenha comunhão. Porque, como diz o salmista, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que habita sobre o monte de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer ter bênção? Quer ter vida para sempre? Na sua família. Tenha comunicação e tenha comunhão. Amém.